Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um solzinho gostoso batendo aqui no orquidário. Eu resolvi gravar um vídeo aqui para vocês, para mostrar algumas lindas florações aqui. Apesar de eu já ter mostrado, porém eu gostaria de mostrar novamente, tá? Que ela já tá abrindo mais botões aqui. Tá bem linda essa floração, tô bem feliz e tô dividindo aqui com vocês a minha alegria, tá? Tem mais essa amarela lindíssima aqui, que eu também não me canso de admirá-la. Tá com seus cachos já se despedindo aqui, porque fica no tempo, então vai danificando as flores vão murchando. Elas duram bem menos, né? Mas é de encantar a todos nós, né? Muito, muito linda. Uma touceira enorme aqui no vaso. É uma das orquídeas que eu tenho aqui, que é das mais entouceiradas. Esta e a minha Lélia Anceps, como eu já mostrei ali para vocês no vaso de barro. Outra gigantona aqui que não se cansa de me presentear aqui com flores é essa Denfal aqui. A cor dela é linda. Eu amo essa coloração aqui dessa planta. Um vegetal muito forte, muito linda. Tá uma touceira também bem linda no vaso aqui. Ela é muito grandona, gigante, gigante, gigante. Surgindo as florações novamente, tem vários botões. Mas assim, o objetivo desse vídeo, pessoal, é falar um pouquinho sobre o meu cultivo em vasos de plástico. Como vocês podem ver, né? Eu tenho aqui várias, né, em vasos de plástico. Na verdade, a maioria, né, aqui no meu cultivo é em vaso de plástico, né? Como essa linda aqui. Ela tá num vaso de plástico. E a nossa amiga lá do canal Elis, né, da Elis é Orquídeas e Suculentas, ela me pediu para falar um pouquinho sobre o cultivo, né, sobre o meu cultivo em vasos de plástico. E assim, pessoal, o que eu tenho para dizer é que, na minha opinião, é um cultivo bem prático, né? Eu vou mais ou menos comentar com vocês aqui o porquê. Eu acho um cultivo prático pelo fato dos replantes. Na hora de fazer replantes é bem mais fácil de retirar as orquídeas do vaso, sem danificar tanto as raízes. Então, na minha opinião, se você deixar esse vaso, por exemplo, num balde de água, né, ou então molhar bem, que você molhe, coloque debaixo da torneira, molhe bastante, ele destaca as raízes que estão grudadas, né, mais fácil do vaso, né, não é não vai danificar tanto. É claro que uma raiz ou outra acaba saindo por baixo, ou então nesses furos de drenagem que tem ou que a gente faz, acaba quebrando algumas raízes, isso é inevitável, né, em replantes acontece. E aí acaba demorando um pouco para a orquídea se recuperar, né? Pelo fato de ter danificado essas raízes. Mas, assim, a minha opinião é prático, né? Não fica lindo, maravilhoso, porém a praticidade dele é o que conta bastante, na minha opinião, tá? Por esse fato. E assim, como a gente, né, a maioria, né, dos cultivos, a gente realmente tem que trocar o substrato no máximo por 2 anos, a cada 2 anos, né?
Então eu entendo que a praticidade do vaso plástico é a que conta bastante, tá bom? Então, na minha opinião, é isso. Porém, né, na estética, ele não fica tão bonito. Já fica muito mais bonito uma orquídea entoucerada num cachepô, por exemplo, ou num vaso de barro, né? Um vaso de barro, ele é bem mais bonitinho, né? Como vamos dizer assim, é um vaso mais... ele é todo furadinho, a orquídea vai grudando ali no vaso de barro e tal, né? Ele é bem mais fácil pelo fato de você, no caso, quando você molha, e se molhar em demasia, o vaso de barro ele também vai te ajudar bastante a sugar aquele excesso de umidade, né, no substrato, e essa planta não vai correr o risco ali de apodrecerem as raízes, tá? Então o vaso de barro além da estética, de ficar mais bonito, ainda tem essa vantagem, esse benefício, vamos dizer assim, né? Já os vasos de plástico, se você não furar bastante nas laterais, não usar os furos de drenagens normais que existem no fundo, e não furar as laterais ali, tá? Não for um vaso bem furado, você corre o risco de perder a planta. E além disso, ainda tem o substrato, né? O substrato que você coloca para que as suas orquídeas vegetem, né? Você tem que observar bastante se é um substrato bem drenável, né? Tem que ser, que nem no meu caso aqui, ultimamente eu estou utilizando bastante essas cascas de macadâmia, né? São casquinhas de macadâmia que a gente encontra para comprar. Eu compro sempre no Mundo NPK, tá? Então eu compro a casca de macadâmia, às vezes ela vem misturada já no carvão, né? Eu prefiro comprar só a casca e eu mesmo misturo daí com o carvão. Geralmente eu coloco o substrato bem drenável no vaso e depois eu coloco por cima essas esfagno, né? Um pouquinho de esfagno para reter um pouco mais a umidade, pelo menos na superfície, para que as raízes possam ficar com um pouquinho mais de umidade, tá? Então esse é o meu cultivo aqui. Então o substrato num vaso de barro, de plástico, na minha opinião ele é bem prático por esse fato, né? Pelo fato do replante, porém tem que observar sempre isso. Se você colocou um substrato bem drenado, aí você pode deixar na chuva, você pode molhar bastante essa orquídea, que ela não vai apodrecer as raízes de maneira alguma, tá? Porém, você tem que observar antes de qualquer rega que você vá fazer, observar sempre se o substrato está bem seco, colocar o dedo, ou então tipo marcar, olha, por exemplo, no verão, a cada 3 dias, né? Porque no verão o sol é muito forte, acaba secando mais fácil o substrato, né? Apesar de estar com esse esfagno aí em cima, ele seca realmente o substrato, né? E acaba a gente acaba tendo que fazer regas mais vezes, né? Então observar sempre isso, né? Eu acho assim ótimo o cultivo em vasos de barro, mas observar sempre isso, né? Os furos de drenagem, além do fundo tá bem furado, as laterais, né? Então, observar sempre bastante isso, né? E o substrato também, procurar usar, se na região de quem cultiva for um local assim que chove bastante, que tem uma época do ano que chove, né? Que tem várias regiões que eu sei que acontece isso. Então, procurar observar isso, né? Colocando o substrato bem drenável, o vaso bem furado de plástico e procurar sentir, né, no substrato. Se ele está úmido ainda, não faz a rega. Se ele estiver bem sequinho, aí entra com a rega. Tá bom, pessoal? Já nesse caso, né, nos vasos de barro, nos cachepôs de madeira, a gente tem que regar mais vezes, né, mesmo no inverno, tá? No inverno aqui eu acabo regando somente uma vez por semana, né?
Mas as orquídeas que estão em tronquinhos, né? Ou as orquídeas que estão em cachepô e vasos de barro, eu procuro, assim, mais vezes na semana, eu procuro borrifar. Olha a minha twinkle, que linda. Então essas que estão em tronquinhos, como essa daqui na telha, né? Essa minha Cherry Baby que está no tronquinho. Eu pelo menos borrifo, eu entro com a borrifação de água mais vezes na semana. A cada 2 dias, ou então mesmo um dia que ventou bastante, apesar do inverno, né? Que venta bastante, aquele frio gelado durante a noite, então eu procuro entrar borrifando o substrato quando eu sinto que está muito seco. Principalmente nos vasos de barro, cachepô e tronquinhos. Né? E as vandas também, né? Que a gente tem que prestar mais atenção na rega delas. Tá bom, pessoal? Então Elisa, eu espero ter ajudado, né? Eu espero ter, assim, explicado direitinho para você, né? De acordo com o que você me pediu, como que é o meu cultivo no vaso de barro. A maioria das minhas plantas aqui são todas em vasos de barro. Eu não vou mentir para vocês, já perdi várias plantas, tá bom? Acontece nos melhores cultivadores acontece de perder plantas, né? Pelo fato de, às vezes, a rega demais, a gente quando começa, né? Principalmente no início, quando começa no cultivo, a gente acaba errando bastante, pesando nas regas, achando que é uma planta como qualquer outra, né? Que precisa de regas, né, de muitas regas, né, por exemplo, uma samambaia, né, e não é assim. Então, seria mais isso que eu queria passar, né, para vocês, e eu espero muito que a Elis goste desse vídeo, que ela tenha sanado, né, as dúvidas e que eu tenha explicado direitinho, né. E se vocês também gostaram do vídeo, eu peço que deixem um like aí para mim, tá bom? Eu espero ter explicado direitinho a todos, que vocês tenham entendido, né, e que eu possa ter ajudado, né, de uma forma geral, a todos os meus amigos, colegas, cultivadores, que também tenham esse modo de cultivo, né, em vasos de plástico, né, apesar de eu ter aqui outros tipos de substrato, outros tipos de replantes também, né, para deixar nossas orquídeas, para que elas se adaptem, né? Então eu tenho outras maneiras de cultivo, mas a maioria deles é em vasos de plástico mesmo. Então eu vou ficando por aqui, eu deixo meu beijo carinhoso a todos vocês, fiquem todos com Deus, peço a todos que se inscrevam no canal, né, se não forem inscritos ainda, que deixem um like aí para mim. E eu fico muito feliz de poder responder a Elis, de poder ajudar de alguma forma, né? Que eu sei que o cultivo dela também é maravilhoso. Ela está de parabéns, as plantas dela são lindas, Elis. Sempre admiro muito as suas plantas. Que Deus abençoe sempre o cultivo de todos vocês. Que a gente possa estar sempre aqui, juntos, né? Nessa amizade, nessa família maravilhosa que é a família dos cultivadores de orquídea, né? Eu não vou dizer orquidófila, porque eu não sou nenhuma profissional. Porém, todos nós acho que fazemos assim o máximo que a gente pode para que a gente possa ter um resultado excelente no nosso cultivo. Eu peço desculpa do vídeo ter ficado um pouco longo, né? Mas eu queria dedicar a todos os meus seguidores essas lindas florações e espero muito que vocês gostem, tá bom? Beijo a todos, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!